Vou até falar que eu não sei se aconteceu alguma coisa. Aquela temperatura de chuva. Os gatos, né? Os gatos. Ah, ela voltou. Ah, que bom. Falando Que beleza. em farra e deixada, que vocês sabem como é que eu sou, né? Estava aqui dizendo que ela falou, deixou um bilhetinho dizendo que ela ia para a farra e não ia assistir o estudo. Mas ela está de volta. Está de volta, é isso aí. Vigie todo mundo. Vigie todo mundo. Ai, ai. Os irmãos estão chegando aqui no nosso horário, dos nossos estudos. Hoje, dia 10 de julho de 2023, nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós estamos estudando aqui, vamos estudar a parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Nós estamos ainda estudando a questão 358, que faz parte do item união da alma e do corpo. Nós vamos começar aqui na questão 358. E hoje temos a visita do nosso amigo Fernando de Menezes, depois de um longo e tenebroso inverno. Entendeu? Perceberam? Começou? Pô, Menezes. Deixa escapar ninguém. Deixa escapar ninguém. Então, mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos envolva com muita paz, com muito amor e com muita alegria também, para que a gente possa, Senhor, continuar as nossas atividades, os nossos estudos, as nossas reflexões, buscando aplicar tudo isso que a gente está aprendendo na nossa vida pessoal, na nossa caminhada, nas nossas atitudes, nas nossas ações e em nossos pensamentos. Que a Tua luz, Senhor, nos ilumine o caminho, nos afastando das sombras da ignorância, para que a gente possa ver a verdade, essa verdade tão importante, que nos levará mais próximos do Pai Criador. Assim sendo, pedimos ao Pai, pedimos a Jesus, que nos dê a permissão para começarmos os nossos estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, né? O Alberto está dizendo aqui, visita de luxo, hein? Visita de luxo. Então, vamos lá. Questão 358 de O Livro dos Espíritos. E eu vou me lembrar um pouquinho aqui, a 357, né, porque foi uma questão muito interessante que nós abordamos aqui, quando, na questão 357, Kardec faz a seguinte pergunta: que consequências tem para o espírito, para aquele que vai reencarnar, o aborto? E os espíritos dizem, é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Quer dizer, para o espírito reencarnante, já que foi realizado o aborto, ele ficou impedido de iniciar mais uma trajetória evolutiva. E aí nós falamos aqui que, às vezes, as pessoas generalizam e dizem o quê? Que todo espírito que foi impedido de reencarnar se torna um adversário inimigo daquela mãe, daquele pai que pensou no aborto e realizou o aborto. E nós falamos que não é bem assim. Vai depender da índole e do caráter do espírito. Se for um espírito rebelde, um espírito vingativo, um espírito inconsequente, ele poderá, sim, ficar com raiva da mãe e do pai. E até buscar vingança, como nós já vimos na obra de André Luiz, quando o espírito ele provoca a morte da própria mãe. Porque a mãe, né, decidiu que era uma jovem também muito leviana, e ela decidiu que ia fazer um aborto. E ela decidiu fazer. E ele, que estava esperando muito aquela oportunidade, né, era um espírito que já vinha de muitas dificuldades, ele fica cheio de ódio, muito ódio mesmo. E ele, com a energia dele, ele provoca uma hemorragia nela.
na hora, né? Que é feito ali o procedimento. E o procedimento não foi feito em nenhum hospital, foi feito com a mulher, né? Lá na casinha, aquela coisa toda, né? Sem cuidados nenhum. E ele provoca uma hemorragia e ela morre. Então, ele, entre aspas, de vítima, passou a responsável, porque ele provocou a morte dela. Mas isso não quer dizer que todos esses espíritos vão fazer isso. Há espíritos bons. Por um motivo, aquela família decidiu, o Alberto está dizendo que está com probleminha e vai precisar sair do estudo, que ele decidiu que não ia ter a criança, né? Por algum motivo lá. Cada um com as suas histórias, com seus cada um, né? Mas isso não quer dizer que o espírito que não pôde reencarnar vai ficar com ódio e vai planejar uma vingança. Muitas vezes é um espírito equilibrado, né? E ele pode compreender que aquela criatura que fez isso não estava lá no melhor do seu momento, ele pode até se tornar um amigo. Não, quem sabe no futuro a gente possa vir junto, eu vou ajudá-la, porque ela vai precisar de muita ajuda, o pai também, que a gente não pode esquecer, que às vezes o pessoal bota só a culpa da mulher, né? Esquece que o homem também participa. Então, não quer dizer que todo espírito que não pôde reencarnar porque a mãe fez um aborto é um espírito inferior que vai buscar vingança. Tudo isso depende da índole e do caráter do espírito. Tá? Então, no 358, que é a questão de hoje, Kardec faz a seguinte pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então, desde lá do início até os 8, 9 meses, sei lá, constitui crime. Os espíritos respondem assim: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Eles dão uma resposta bem geral. Não é só um aborto que é crime. Qualquer atitude nossa contra uma lei de Deus é crime. Lembra que aqui que nós falamos semana passada sobre lá os 10 mandamentos, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, né? No capítulo 1 está escrito assim, o capítulo 1 é o capítulo que diz: não vim destruir a lei, tá? Então diz lá, os 10 mandamentos. Vou resumir rapidinho, né? Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, por isso é dito que não devemos adorar a nenhum ser. Nem a Jesus nós podemos adorar. Só podemos adorar a Deus. E muitas vezes nós, os seres humanos, elegemos alguns deuses com letras minúsculas, não é? Ai, eu adoro aquela criatura, eu sigo aquela criatura, agora tem nas redes sociais, né? Eu sigo aquela criatura, eu faço tudo que aquela criatura fala, e adoro aquela criatura como se aquela criatura fosse, sabe, a última Coca-Cola gelada do deserto, o último, como diz o povo por aí, a última bolacha do pacote. E às vezes tem pessoas, e, por exemplo, lá, vamos dizer, falar do Japão, tudo bem, uma outra cultura, mas fazer uma comparação. Quando o rei Hirohito morreu, muitas pessoas se suicidaram. Aquelas pessoas da faixa etária dele, porque aquele rei era para eles quase como um deus. Então, nós temos, às vezes, ídolos, e os adoramos, ídolos de pé de barro, né? E nós os adoramos. Ele está dizendo aqui que se você começar a adorar ídolos, né, frágeis como nós, isso é contra a lei de Deus. Entendeu? Outro que ele diz aqui, né?
Não pronuncieis o nome de Deus em vão. Quantas pessoas fazem coisas por aí, né, coisas horrorosas, como guerras, e é guerra em nome do Senhor. Isso é um crime. E não vou falar só daquela guerra lá das cruzadas, não, que a gente sempre cita a cruzada. Quantas guerras no nosso mundo atual, século XX, século XXI, acontecem e dizem que é em nome de Deus? Às vezes, um problema no clima de família, o parente diz que Deus vai castigar se eu matou meu pai. Isso, exatamente. Então, isso aí é um crime de Deus. Terceiro, né, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quer dizer, esse dia do sábado representa o quê? Um dia que você tem que se dedicar ao descanso, né? A Deus. Então, porque às vezes, lembrar de santificar o dia do sábado, né? Vamos pensar assim, às vezes a pessoa vive uma vida inteira, trabalho, diversão, isso, aquilo, e não dedica um dia a Deus. Deus. Esquece que Deus é o Criador. É o Criador. E nós não somos nada. Não é? Nós somos, como diz o Chico, subvermes. Porque o verme tem mais função que o homem. Ele quis dizer isso, né? Emmanuel, na realidade, disso. Não, como você vai se comparar ao verme? Então, eu sou subverme. Entendeu? Então, as pessoas que não dedicam nenhuma hora da sua vida, nenhum minuto, a Deus. Então, se lembrar de santificar o dia de sábado, é porque dedicar um dia a Deus. Pode ser qualquer dia da semana. É que lá, na cultura deles, era o sábado, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quer dizer, respeitar, honrar aqueles que nos deram a oportunidade da reencarnação. Os espíritos amigos até falam o seguinte, mesmo que aquele espírito, quando você nasceu, pegou você, jogou na lata do lixo, ou não jogou dentro, jogou do lado da lata do lixo, ou jogou em qualquer lugar, você deve agradecer a ele. Sabe por quê? Porque ele te deu a oportunidade da reencarnação. Ele não abortou. Ele permitiu a você. Quantas pessoas foram abandonadas pelos pais ao nascerem e se tornaram homens de bem? Homens que promovem o progresso do mundo e de outras pessoas. Há inúmeras pessoas. Não é porque o pai ou a mãe abandonou que a pessoa vai virar um marginal, não. Nós conhecemos muitas pessoas que foram abandonadas em orfanato, entregues do orfanato, foram abandonadas na calçada, foram abandonadas na lata do lixo, que não foram mortas pelos pais, que infelizmente alguns matam, outros não abandonam. Aí passa alguém, às vezes é um varredor de rua, escuta aquele choro, vai lá e socorre a criança, e aquela pessoa vai se tornar uma pessoa de bem. Então, ele só queria uma oportunidade de reencarnar. Olha, me deixa reencarnar. Não precisa nem me amar, só me deixa reencarnar. E conseguiram, centenas, milhares. Então, a espiritualidade diz assim, mesmo que esses pais tenham abandonado você, agradeça a Deus e agradeça a eles por ter tido você a oportunidade da reencarnação. Não importa quem patrocinou, o que importa é que você conseguiu reencarnar e está tendo mais uma oportunidade de evoluir. Aí tem um pai adotivo, uma mãe adotiva, vai ser criada a vida toda no orfanato, mas vai sair de lá, vai estudar, assim, entendeu? Se você estiver determinado, você vai conseguir. Então, sempre agradeça. Mesmo que você não saiba nem o nome deles, agradeça a Deus, aqueles dois espíritos que lhe permitiram reencarnar. Eu não sei nem quem são eles, não importa, Deus sabe. Então, é o que ele está dizendo aqui. Quando você odeia essa criatura, você está indo contra uma lei divina, porque ele te proporcionou o direito à reencarnação.
E aí ele vai, não cometais adultério, né? Que é tentar mudar a lei para você se dar bem, não roubeis, aí a gente já falou várias vezes, né? Significa se não roubar, não é só tirar a bolsinha da pessoa, né? Não presteis falso contra o vosso próximo, não desejais a mulher do vosso próximo, aí no caso é do adultério, né? Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi. Quer dizer, porque tem muitas pessoas que têm tanta inveja e querem destruir o outro para ter aquilo que o outro tem, esquecendo que a questão da inveja, se alguém tem alguma coisa, é porque ela precisa daquilo para o seu progresso. Quando eu invejo, eu estou querendo tirar dele o instrumento que ele precisa para evoluir. E muitas vezes eu não preciso daquilo para evoluir. Eu não preciso. O outro precisa. Mas eu invejo e quero aquilo que ele tem para evoluir, quando eu não preciso. É igual aquilo que eu falei na semana passada para vocês, que eu achei interessante, aquele lance das portas fechadas. Ah, meu Deus, todas as portas se fecharam para mim. Passa a ver de outra forma, é aquela história do copo meio cheio. Se a porta se fechou, é porque Deus achou que eu não devia estar lá. Então, ele não me deu essa oportunidade, porque talvez se eu estivesse aquilo, a coisa fosse piorar. Então, quando ele fala aqui, né, há crime sempre que transgredis a lei de Deus, é para tudo. Crime. Aí eu diz assim, né, tem até essa frase que eu não gosto, o aborto é o pior crime que uma pessoa pode cometer. E tem crime bom? Tem crime menos grave? Não é? Crime é crime. Mas, o aborto é o pior crime que alguém pode cometer. Aí eu disse assim, qual é o melhor crime, então, que alguém possa cometer? Porque se a pessoa está dizendo que o aborto é o pior crime que alguém possa cometer contra a lei divina, a gente vai perguntar, e qual é o melhor, o menos grave? Que aí esse eu quero. Esse eu quero. Não é verdade? Crime, roubo. Não é porque é o pior crime. Qual é o menor, vai avisando que a gente já vai botar nossos nomezinhos lá. Porque a gente sabe que comete esses crimes velhos. Então, diz aí qual é o mais leve. Qual é o mais leve? Crime é crime. Né? Então, diz aqui, uma mãe, continuando o livro dos Espíritos, ou outrem, quer dizer, ou quem quer que seja, quer dizer, outra pessoa, né? Cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança, antes do seu nascimento. Pois isso impede. Olha o que ele está dizendo aqui. Deixa eu só dar um pulinho aqui, na questão 614, que eu tenho uma anotação aqui, de vez em quando eu faço as anotações, eu tenho que ver lá, só para a gente ver se tem a ver com isso. É porque ele diz aqui, né? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Então, essa lei de Deus, lei divina ou natural. E a 614 diz assim, caracteres da lei natural. Se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, né? Não estamos falando da lei dos homens. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então, se ele se afastou dessa lei, da lei natural, que é a lei divina, ele vai ser infeliz. E aí vai ter uma sucessão de problemas. Então, voltando lá para o 358. Então, há crime sempre que transgredis a lei natural. Uma mãe, ou outrem, né? Ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Pois isso impede uma alma, um espírito, de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando, né? Então, toda vez que você impedir alguém de passar pelas provas que são necessárias para ele, você está cometendo um crime. E matar o corpo, porque você não está matando o espírito que vai reencarnar. Você está matando o corpo.
E ele precisa reencarnar. Porque nenhum espírito reencarna se não tiver um corpo físico. Quando você faz, a pessoa faz o outro, você está matando o corpo que aquele espírito precisava para progredir. Por isso é crime, né? Então, repare, nós estamos falando aqui não das leis humanas, tá? Nós estamos falando da lei de Deus, porque existem países que adotam o aborto. Não tem países onde a mulher pode fazer o aborto? Isso é a lei humana, mas a lei de Deus diz que não. Tá? A lei de Deus diz que não, porque você está impedindo o espírito A crime sempre que transgride a lei de Deus. porque ele precisa daquele corpo. Ele precisa do corpo. Sem o corpo, ele não pode evoluir. Oi? Então, os espíritos, eles explicam que é um crime não porque uma certa religião não permite, porque a religião A, B, C, D não permite, tá? Mas sim porque é um cerceamento da liberdade alheia. É um cerceamento da liberdade alheia. Impede uma alma, que é o espírito, né, de passar pelas provas, a que serviria de instrumento, né? O corpo que se estava formando. Então, é por isso. É por isso. Porque o instrumento que ele precisa para evoluir é o corpo. E quando eu tiro dele esse corpo, eu estou cerceando a liberdade dele. Eu estou cerceando a liberdade daquele espírito. O espírito está reencarnando para progredir. E alguém o impede de alcançar esse objetivo. Mesmo que seja temporariamente. Porque ele vai voltar para o plano espiritual, vai ter que recomeçar o planejamento dele para fazer uma nova reencarnação, que às vezes pode ser com aquela mesma pessoa ou com outro. Então, entre aspas, perdeu-se um pouco de tempo. Não é? Porque ele não vai estar impedido de reencarnar novamente. Então, temporariamente, ele foi impedido. Por exemplo, quando uma pessoa que já está encarnada é assassinada, também é crime. Também é crime, diante das leis de Deus. Aí, por exemplo, nas leis humanas, tem uma série de atenuantes, não é? Tem uma série de atenuantes. Tem muito dinheiro, tem ótimos advogados, e os advogados vão dar um jeitinho aqui, um crime que deveria pegar 30 anos, pega 10 anos, sai com 3 anos e está na rua. E está matando de novo ou não? A gente não vê isso? E se o cara matou e não tem bons advogados, vai ficar lá 20 anos. E se tem bons advogados, vai pegar uma pena, vai sair, né? Aí matou a mãe, mas vai sair do Dia das Mães. Não tem essas coisas? Né? Então, é a lei humana. Agora, perante Deus é crime. Por quê? Porque eu estou impedindo um espírito de prosseguir seu processo evolutivo temporariamente. Eu também, porque ele está na caminhada dele. E eu tiro a vida dele. Eu cortei a caminhada dele. Ele deveria o planejamento de viver até os 80 anos. Mas eu matei. Porque ninguém nasceu para morrer assassinado, né? Ninguém morreu para nascer assassinado. São coisas que podem acontecer. Mas também acontece assim, alguém foi... Pronto. Interromperam aquela reencarnação dele, aquela encarnação dele. Ele vai ter que voltar para completar aquela caminhada. É crime, eu estou cerceando a liberdade dele. Eu estou cerceando a liberdade dele. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, não é o aborto, quando ele usa a palavra crime, não é porque a religião A diz que é crime, a religião B diz que é crime, que a instituição tal diz que é crime. Mas porque vai de contra a lei divina ou natural. Porque é um crime quando você impede alguém de progredir. Quando você cerceia a liberdade de um ser. Entendeu? Toda vez que eu cercear
a liberdade de alguém, eu estou cometendo um crime. Então, eu achei muito interessante isso. E eu trouxe aqui um texto do Emmanuel, quando ele vai falar sobre esse tema, que é um tema bastante delicado, né? Mas a gente tem que falar desses temas sem ter esses dogmas, essas coisas que, às vezes, né, tornam a coisa assim, muito difícil, né? Para a gente entender isso. Toda vez que eu cometo algo que eu ajo contra a lei de Deus, eu estou praticando um crime. Então, cometer o adultério, né? Quando eu adultero alguma coisa, um documento, uma lei, é um crime. Quando eu roubo algo de alguém, material, ou roubo a esperança, a oportunidade, a alegria de alguém, é crime. Qualquer ato contra a lei de Deus é crime. Então, quando o pessoal fala, até alguns espíritos falam, o aborto é o pior crime que se possa cometer. Aí a gente vai perguntar, e qual é o melhor, o melhor? Porque se tem o pior, qual é o contrário de pior? Não o melhor? Então, qual é o melhor? Não existe crime, né? Então, vamos aqui. Aí, esse texto do Emmanuel, ele está no livro Vida e Sexo, é o capítulo 17. Ele fala do aborto. Então, ele vai trazer aqui para a gente essa questão do Livro dos Espíritos 358, que nós refletimos aqui. Aí ele faz a pergunta, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Ponto. Repara, eles dão a frase ponto. Ponto. Aí ele está trazendo um caso. Vê se vocês prestam atenção. Ele diz, sempre crime que transgredir a lei de Deus. Bom, aí, tipo assim, vou citar um exemplo. Ele poderia ter usado outro. Mas como ele vai tratar do aborto, ele usa o aborto. Então, quando ele falou essa frase, há crime que transgredir a lei de Deus, ele não estava falando especificamente do aborto. Ele está falando, se você comete um crime, se você vai contra a lei de Deus, é crime. Então, tipo assim, por exemplo, o aborto. Reparou? Ele não está dizendo que, usando essa frase inicial, só para o aborto. Que os outros são menos leves, são mais leves, então não tem necessidade de falar. É geral. Aí ele vai dizer, uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sem tirar a vida a uma criança antes do nascimento. Vamos dizer que alguém não queira que aquela criança nasça. E aí, sem que a mãe perceba, dá um veneno para ela tomar. Não já existiram casos assim? E a mulher, ao tomar aquele veneno, tem um aborto. Então, aquele que fez isso, ele cometeu um crime. Antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. O livro dos Espíritos 358. Aí Emmanuel vai dizer assim, falamos naturalmente acerca de relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente, marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Esquece-se, habitualmente, de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão. Reparou que ele colocou o homem na frente? Porque, normalmente, há muitos críticos sempre colocam a mulher, sempre a mulher, né? A mulher como uma culpada. A mulher, até no caso, quando acontece o estupro, muitos dizem assim, também quem mandou ela sair na rua com aquela roupa? Como se aquela roupa fosse, ela está vestida assim, deu ao outro permissão de cometer um crime. Não é? Então ele coloca aqui, de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão. E que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração, para que se mostre assente nas garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor. Aí ele chama atenção aqui.
né? Porque muitas religiões afirmam que é preciso, eles aqui, impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas a preço de violência. Porque tem muitas religiões que dizem que a partir do momento que você casou, você não pode separar. Mesmo que haja violência doméstica, você não pode se separar. Aí a gente sabe que muita gente viveu uma relação violenta, porque mulher desquitada, naquela época, né, eu lembro, mulher desquitada e mulher divorciada não era mulher de bem. E antigamente era um desquite, né? Então, ele diz aqui, impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas a preço da violência. No entanto, à face das contingências e contratempos pelos quais o carro da União esponsalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem dos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Quer dizer, se você está formando uma família, os contratempos vão surgir, gente, porque nós estamos vivendo um planeta para outras pessoas. Se você tem uma família, tem filhos, ele parar para pensar, né? Nós temos que fazer certas renúncias, aceitar certas coisas, né? Para poder manter aquela família o máximo possível unida, né? Mas se chegar, como ele falou, às vias da violência, ninguém é obrigado a continuar uma vida dessa, né? Aí ele diz aqui, aí ele vai dizer, com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis, e o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. Porque nós sabemos, né, que a instituição família é uma criação de Deus, porque é na família que o espírito cresce, que o espírito recebe aquele amparo, né? Aí ele vai dizer aqui, de todos os institutos sociais existentes na Terra, de todos, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos, residem os mecanismos da sobrevivência humana, quanto à forma física na face do orbe. Faz-se entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia em definitivo da terra para os céus. Então, nós encarnamos, às vezes, viemos como pais, depois como filhos, e aqui vamos revezando para crescer. Aí ele continua aqui. Comumente, chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras e felizes. Ele está querendo dizer o seguinte, comumente, quando a gente está encarnado ou desencarnado, nós chamamos para perto de nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio. Quer dizer, quando você está planejando a sua reencarnação, na maioria das vezes, nós convidamos, é uma forma de falar desse convite, né? E os espíritos adversários, ou aqueles que foram nossos amigos de empreitadas e felizes, para reencarnarmos juntos numa família. Por isso que ele diz aqui, comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos
votos respeitáveis, englobando-nos com eles, né? Em salutares compromissos, que, se observados, se cumpridos, né? Redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. Então, muitos dos associados dos nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes, quer dizer, muitas vezes, em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infundem mais sofrimento e aflição, que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte aqui: se eu planejo, convido, né, a espiritualidade diz assim, eu não quero convidar o sujeito para encarnar comigo, mas a espiritualidade vai impor. Não, você vai reencarnar com eles, né, para vocês se acertarem. E eu planejo o aborto para me livrar dele, né? Eu posso estar nesse momento expulsando, como ele está dizendo aqui, ele da minha vida. E ele pode vir a se tornar um adversário meu. Mas, como eu falei anteriormente, né? Não podemos generalizar. Vai depender da índole daquele que vai reencarnar. Porque ele pode não ficar com desejo de vingança, né? Então, é que ele diz aqui, que pode se tornar um inimigo recalcado, que vai querer... Aí ele diz assim, ele pode se tornar um inimigo, às vezes, a criatura às vezes está no aborto, porque ela não quer aquele sujeito perto dela, porque ela acha que esse sujeito vai lhe causar muito mal. Mas, como ele diz aqui, muitas vezes, se você deixasse reencarnar e o mantivesse ali ao seu lado com o filho, talvez o mal que ele fosse lhe causar fosse bem menor do que ele estando desencarnado. É isso que ele diz aqui. Olha assim. Inimigos recalcados que se desentranham na vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que a rigor nos infundem mais sofrimento por vingança, por não ter podido reencarnar, e azedume, mais sofrimento e aflição, que se estivessem conosco, em plena existência física, na condição de filhos problemas, impondo dos trabalhos e inquietação. Talvez, se você deixasse ele reencarnar como filho, ele podia te dar dores, sofrimentos, tristeza, mas talvez não sejam tantas quanto ele, no plano espiritual, cheio de ódio, porque você não permitiu que ele reencarnasse. Porque o mal que ele pode fazer a você no plano espiritual é muito maior do que ele estando reencarnado aqui com você. Aí diz aqui, admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos dele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis da patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, ele está dizendo que, muitas vezes, quando você pratica o aborto delituoso por motivos vários, né? Você pode, não quer dizer que seja sempre, ganhar um terrível inimigo. E vai te trazer mais dor do que se você tivesse aquele filho. E ele fosse um terreno adversário dos pais. Que a gente sabe, né? Lógico, quem nunca viu um filho ou uma filha terrível adversário dos pais? Um filho ou uma filha que trouxe tanta de dor e sofrimento para os pais? O mundo está cheio. Mas talvez, se você não permitisse a reencarnação daqueles, ele fosse, a situação fosse pior ainda, né? Então, o que quer ficar fechado aqui é, toda vez que alguém impede
o direito de outro ser progredir. É um crime contra a lei divina. Então, vamos deixar o 359. Aí Kardec, ele continua, né? Ele pegou esse fio dessa meada e ele continua puxando, né? Olha aqui, ó. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime. Olha aqui, ele não falou de crime. Toda vez que a gente pede alguém de evoluir, a Kardec diz assim, e agora é crime? Toda vez, dado o caso, que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira criança para salvar a segunda? Opa! Peraí. E se eu fizer o aborto? Porque a mãe pode morrer, a gestação não vai ter criança, não vou estar impedindo, da mesma maneira que ele espírito progredir? Aqui a gente vai fazer uma correção. Olha a resposta que foi colocada aqui como dos espíritos. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não nasceu, né? O ser que ainda não existe. É assim que está no de vocês, não está? Porque o meu está assim. Preferível se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. A palavra aqui está inadequada. O ser que ainda não existe. Claro que existe. Ele está lá dentro do corpo. Por quê? Olha só. Vamos ver aqui. Sacrifica. Olha como ele botou. O ser que ainda não existe. Ele está querendo dizer o quê? Que a alma não existe? A alma sempre existiu. O que ele está se referindo é o quê? É ao instrumento que vai servir para o espírito progredir, que é o corpo. Mas o corpo existe. Ele está lá. Está com 4 meses, 5 meses, 6 meses, está lá. E já vimos aqui, na aula passada, tem vida orgânica, coração batendo, né, o sangue circulando. Então, aqui, essa palavra ainda não existe, é uma palavra inadequada. O que você pode botar é o seguinte, risca esse aí, existe e bota, não nasceu. Tá? Vou fazer uma correção aí, todo mundo, no Livro dos Espíritos. Risca esse existe, tá assim, ó, que ainda não nasceu. Risca a palavra existe e escreve embaixo. Tem um lápis aí, cadê o lápis? Ah, essa aluna! Está aqui. Aí, no caso, eu vou riscar. Risca a palavra existe. Existe. Embaixo bota. Pode ter sido. Entendeu? Porque fica mal, né? A coisa fica esquisita. Não existe, coloca. Nasceu. Porque aquele corpo existe. Ele está ali. Tá? Ele está ali. Então, fica uma coisa estranha. Fica uma coisa estranha. Deixa eu corrigir. Tá? Então... Mas mesmo ele dentro, por exemplo, da mãe, ele já tem alma, não, né? A alma sempre teve. Nós já tivemos sobre isso. A alma está ligada ao corpo por um fio. Mas a criança que nasce com 6 meses. Então, como é que você vai dizer que ele não existe? Não existe. Ele nasceu com 6 meses. E já tem um nascendo até com 5. É verdade. Então, ele existe. A minha nasceu com 8. Né? Então, por quê? Então, preferível se sacrifique o ser que ainda não nasceu a sacrificar-se, né? O que já existe, o que já está aí, que já está caminhando. Então, aqui, ó, o correto é falar, né? Preferível se sacrifique o ser que ainda não nasceu. Nesse caso, não há crime. Nesse caso, não há crime. Por quê? Aí a gente tem que parar para pensar. Os médicos são os únicos que devem determinar isso. Esse caso é previsto na lei natural. Porque aí tem gente que diz assim, não, porque o pastor, o padre falou que não pode. Nesse caso, sim, pode. E os únicos com autoridade para dizer que pode são os médicos. Ninguém mais. Ninguém mais. Entendeu? O médico
Se o médico atesta, essa criança não pode nascer, porque senão a mãe vai morrer, tem que se obedecer ao médico. A doutrina afirma isso. Porque o médico estudou para isso. Então, né? Agora você imagina uma mãe que ainda tem filhos para ela cuidar, caso um aborto desse, ela vai morrer. Como é que vai ficar? Não, vai ser feito a cirurgia. É levar a gravidez até o final. Porque esse é um espírito que já está na sua caminhada. Muitas vezes, como você falou, tem uma família. Se ela levasse a gravidez até o final, e muitas aconteceram isso, e vão ficar lá seus 3, 4 filhos. Não é? Quem vai cuidar dessas crianças? Então, no caso aí, o médico vai fazer uma cirurgia para interromper a gravidez. Porque aí o espírito que já está na sua caminhada, ele vai progredir, ele vai se prosseguir. E muitas vezes, como ele fala, ele tem uma família com ele. Ele tem uma família com ele. Então, nesse caso, não há crime. É lógico que isso vai ser bem avaliado pelos médicos. Não é só uma coisa assim, não, os médicos vão se reunir, não é? Vão avaliar, até que vão chegar a uma decisão. Não, essa gravidez não pode seguir adiante. Aí não há crime. Não há crime. Tanto que está aqui. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não nasceu, a sacrificar-se o que já está aí na sua caminhada. Não há crime, tá? Esse caso é previsto na lei natural. Então, vamos na 360. Será racional, e olha que isso aqui foi decidido, né? Fechado essa questão em 1860, com a segunda edição do Livro dos Espíritos. Nós já falamos, que a primeira edição, em 1857, só tinha metade das perguntas. Foi feita a segunda edição, 3 anos depois, né? E em 1860 ficou estabelecido isso. E muitas vezes já houve casos muito comuns, que eram naquela época, da mulher estar grávida. E o marido queria um herdeiro, ou a família queria um herdeiro. E no momento da criança nascer, a mulher, às vezes, tinha um problema. E o médico, isso está mais do que colocado na literatura universal. Chegava para o marido, ou para o sogro, ou para quem fosse, olha, só posso salvar um. Só posso salvar um. E o que o marido, às vezes, a família escolhia? Eu quero o meu herdeiro. E a mulher era sacrificada, era morta para salvar-se o herdeiro. Muitas morreram assim. Isso não foi só no século XIX, não. No início do século XX também aconteceu casos assim. Muitos. Nessas fazendas da vida e da cidade também. Então, imagine quando Kardec publicou esse livro com essa questão. Aqueles fazendeiros ricos, né? Que queriam um herdeiro. Ainda se o médico percebesse que a criança era menino, percebesse que a criança era menino, nossa senhora, aí a mãe não sobrava dele. E muitas mulheres morreram por causa disso. Porque queriam um herdeiro de qualquer maneira. Então, ó, eu salvo a criança. E aí a mulher morria. Então, imagine Kardec publicando essa questão aqui em 1860, né, gente? Então, isso aqui, 360. Será racional ter-se para com o feto? O feto, eu já falei, é quando a criança ali passa dos 3 meses. Né? A partir do 3º mês, a gente chama de feto. Até o 3º mês, 12 semanas, você chama de embrião. A partir da 12ª semana, você passa a chamar de feto. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo, vede o cumprimento da vontade de Deus.
Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação? Uma vez, né, que se não completaram, é que assim o quis o Criador. Tudo ocorre segundo seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Né? Então, para o feto ter os mesmos cuidados, vamos dizer assim, uma criança, né, a mulher tem um aborto natural com 6, 7 meses. Você vai ter para com aquele feto a mesma atenção que o corpo de uma criança que morreu com 1 mês? Sim. Respeitar a criatura. Respeitar. E hoje esse respeito é tanto que muitas vezes os médicos estão fazendo cirurgia em feto com 7 meses, 6 meses. Teve uma menina agora que aos 6 meses os médicos perceberam que parece que ela estava com o peito aberto e o coração... E a cirurgia foi feita no feto com 6 meses. E ela nasceu muito bem. Então, olha só, né? Então, os médicos já estão observando. Dá para fazer cirurgia? Vamos fazer a cirurgia. Faz a cirurgia. Teve uma que eles retiraram o feto do ventre da mãe, operaram e botaram de volta. Gente, é uma coisa fantástica. Fantástica, né? Agora a gente vai entrar na questão 361, né? Faculdades morais e intelectuais do homem. Voltando aqui a 360, na realidade, a gente tem que respeitar todas as obras da criação. Todas. Não são apenas o feto. Todas as obras da criação devem ser respeitadas, né? Porque tudo é feito pelo Senhor com amor. Então, todas as obras da criação devem ser respeitadas. Então, faculdades morais e intelectuais do homem, né? Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? Porque quando essa Kardec fez essa pergunta aqui, lá em 1860, as pessoas colocavam no corpo atribuições do espírito. Né? A carne é fraca, né? O espírito quer, mas a carne é fraca. Então, as pessoas achavam que algumas qualidades da alma eram do corpo. Achavam que era do corpo. Né? Então, tanto que o que fazia? Muitos, entre aqueles religiosos, martirizavam o corpo, né? Quando os pensamentos, né? Às vezes aqueles padres nos mosteiros, ou as freiras dos mosteiros, ou outro dando a religião, né? O acolhimento estava dentro de casa, aquela pessoa, né, que via dentro de casa o marido ou a mulher, e ia à igreja todo dia, né? Sabe? E quando tinha aqueles pensamentos, né? E fazia arrepiar os cabelos da cabeça, o sujeito fazia o quê? Botava um cinto na cintura cheio de prego, né? Para doer você escorrer, ficava lá dando chicotada, essas coisas. Por quê? Porque achava que martirizando o corpo. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que eu acho muito interessante aqui, mas é difícil, eu sempre me lembro dela, mas eu não sei se é essa que está aqui, que é muito interessante, que o Evangelho vai dizer assim, no final, se você quer martirizar alguma coisa, martirize o espírito, martiriza o espírito, porque quem está com problema não é o corpo, é o espírito, né? Mas é um sujeito até aqui. Está aqui. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11. Cuidar do corpo e do espírito, né? Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre bom a gente anotar aí. Cabe bem nessa questão 361. Bota aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Aí aqui, o Jorge, espírito protetor, Jorge,
Ele diz aqui: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender a lei de Deus, desatender as necessidades que a própria natureza indica, é desatender a lei de Deus. Se a gente desatende no nosso corpo, na nossa encarnação, coisas que a lei da natureza indica, você está indo contra a lei de Deus. Aí ele diz aqui: não castigueis o corpo. Eu acho esse trecho ótimo. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Qual é a culpa do cavalo se o cavaleiro não sabe andar de cavalo? Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Aí ele fala assim: está toda nas reformas, a perfeição está toda nas reformas, porque fizeste passar o vosso espírito. Aí ele fala aqui: dobrai-o o espírito, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar-vos dóceis à vontade de Deus, e o único de alcançar a perfeição. Então, se você quer martirizar alguma coisa, martiriza o espírito. Martiriza o espírito. Né? Reeduca o espírito, mas o corpo tem responsabilidade pelas nossas decisões. Entendeu? O corpo. Então, nessa questão 361, Kardec pergunta: qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito, nele encarnado. Porque o pessoal antigamente dizia assim: e esse sujeito aí, ele é muito belicoso, ele é muito nervoso, porque ele tem problema no fígado. É a bilis. Não tinha isso? O pessoal dizia. Então, o fígado, que era culpado pelos caras ser nervoso, ser agressivo. Ele tem o fígado danado, é a bilis, pode dizer, belicoso. Entendeu? É por causa disso. Não, é o espírito. Porque existem milhões de pessoas que têm problema de fígado e são tranquilas, são pacíficas, né? Então, aí eles dizem: são a do espírito que está nele encarnado. Então, se ele tem qualidade boa ou má, não é por causa do corpo dele. Também ele é muito nervoso, porque ele sofre de gota. Antigamente tinha uma doença que dá na perna, né? Gota. Por ele ter gota, ele é uma pessoa assim, nervosa, irascível, agressiva. Não. Não é o corpo culpado, é o espírito. Quanto mais puro, quer dizer, quanto mais elevado é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Entendeu? Então, não é um meio que gera a conduta do indivíduo. Não é o corpo que gera a conduta do indivíduo. É o indivíduo, é o espírito que tem a conduta boa ou má. Se o espírito é de má índole, o ser humano será de má índole. Se o cara, do plano espiritual, for para reencarnar, é uma pessoa de má índole, quando ele reencarnar, qual será a índole dele? Vai mudar? Só porque ele reencarnou? Não. Ele traz com ele as qualidades morais dele. Se tem um corpo saudável, um corpo doente. Tá? Questão 361A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? Sim. Mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Tá? Então, olha só. Ele chama a atenção disso. Que um homem vicioso é a encarnação de um espírito perfeito. Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Porque olha quando Kardec, ele chama a atenção de Kardec para a forma que Kardec perguntou. Porque Kardec disse assim: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. E o homem vicioso é de um espírito mau. Então, todo homem vicioso é o espírito mau, acabou, vai ser sempre mau. Então, eles chamam atenção.
Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. É diferente, ele é imperfeito ainda. Está a caminho da perfeição. Nós somos espíritos chamados de perfectíveis, espíritos que estão a caminho da perfeição. Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamas de amor. Inclusive, a gente vai encontrar isso na literatura espírita, até aqui do Livro dos Espíritos, várias vezes. Mas ele está fazendo uma observação aqui muito importante. Esse espírito que respondeu essa pergunta. Porque a palavra mal, e algumas vezes os espíritos vão dizer, não, tem que usar a palavra mal mesmo para caracterizar bem a índole da criatura. Mas a gente não pode usar. Se a gente analisar friamente a palavra mal, ela não cabe bem. Sabe por quê? Deus criaria o espírito mal? Vamos analisar isso. Deus criou espírito mal? Não. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, está dizendo o quê? Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Ignorante é aquele que não sabe. E se ele não sabe, ele é um espírito imperfeito. Tanto que nós vamos encontrar lá, não é? Lá, voltando lá na frente, na questão 101, né? Questão 101, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Você não está escrito assim, terceira ordem, questão 101, espíritos maus. Não está escrito. Não é? Está escrito terceira ordem, espíritos imperfeitos. Aí está aqui, ó. 101, caracteres gerais, primeiro parágrafo. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Mal com L no final, não com U. O que é o mal com L? É o contrário de bem. Eles não escrevem. Já falou que a gente tem que tomar cuidado? Eles escrevem mal com U, que é o contrário de bom. Perceberam? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, que mal com L é uma coisa, mal com outra. Né? Para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tudo que derivar da ignorância, do orgulho e do egoísmo é o mal com L. É o mal com L. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Espíritos perfectíveis, a caminho da perfeição. Nós não somos espíritos maus. Porque senão tem que admitir que Deus criou algo mal. E Deus não criou nada mal. Ele diz, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Está lá na questão 115. Isto é, sem saber. Então, essa questão 361 aqui, 361A, é importantíssima. Tá? Importantíssima. Ele chama a atenção de Kardec, porque Kardec escreveu mal com U. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso há de um espírito mau com U. E ele diz, sim, dentro da intenção que você quis dizer, mas dizer antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Quer dizer, o espírito perfectível. Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Porque na mitologia das religiões aí antigas, existe o demônio. Quem é o demônio? O espírito eternamente mal com tão mal com que Deus não consegue eliminar o demônio do mundo. Não é verdade? Nessa mitologia, o inferno que ele criou.
não obedece a Deus, vai para o inferno e é entregue ao demônio. E Deus não tem força de bater na porta do inferno e dizer assim, Lúcifer, cai fora, eu vim aqui pegar todos os que estão aqui do inferno e levar para o paraíso. Não é assim que essas religiões dizem? Então, para elas, tem duas forças no mundo. Deus e o demônio. E Deus não consegue destruir o demônio. Tanto que o demônio existe aí, de eterno. E se o demônio levou as almas para o inferno, para essas religiões. E é isso que está dizendo. Cuidado, senão você vai estar o quê? Alimentando essa ideia equivocada. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas perguntas e nas respostas. Aqui ele corrigiu a pergunta dele. Tá? Olha a 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos desacisados, quer dizer, rebeldes e levianos? São indivíduos estúrdios, quer dizer, rebeldes, né? Maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Então, olha só, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Aqui a pergunta de Kardec está ainda dentro dessa ideia que o corpo é uma coisa e que o espírito é outra. São criaturas ignorantes. Não, olha a pergunta do Kardec. Olha a pergunta do Kardec. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Sabe quando a gente diz assim, meu espírito, aí parece que eu sou uma coisa e meu espírito é outra, não parece isso? Uhum. Parece, meu espírito, espera aí, então tem alguém que não tem espírito? É porque eu digo, meu espírito, então parece que a personalidade é uma coisa, o corpo é uma coisa, que tem vida, que faz alguma coisa, e tem o meu espírito. E depois a gente vai ver outras coisas aqui. Então, a pergunta de Kardec ainda é dentro dessa ideia que o povo... Até hoje, tem gente que ainda não consegue se conscientizar que ela é um espírito. Eu sou espírito. Eu, espírito. Eu, espírito. Aí a pessoa diz o que é? Meu espírito. Não é? Meu espírito. Como se fosse algo que eu tivesse posse. Meu corpo. Ó, duas coisas diferentes. Não, eu, espírito. Então, a pergunta de Kardec ainda é baseada na forma como as pessoas na época dele viam e ainda alguns hoje têm, que tem essa dificuldade. Então, ele diz, qual o caráter dos indivíduos? Olha só, indivíduo é o ser, em que encarnam espíritos desacisados, quer dizer, irresponsáveis e levianos. Então, parece que você é um indivíduo, porque um indivíduo é uma coisa, corpo é outro. Eu sei que dissesse assim, qual o caráter dos espíritos que encarnam corpos? E volta aquele detalhe do capítulo 14, né, que eu falei aqui, do Evangelho. Eu falei, Sede Perfeito, capítulo 17. Cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 17. Porque ele diz assim, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos acisados e levianos? Então, parece que o indivíduo está aqui, né? O indivíduo está aqui. O indivíduo é um ser que pensa. O indivíduo é um ser que pensa. E nesse ser que pensa, encarnou um espírito leviano. Aí eu vou lá para o condomínio espiritual do Hermínio, esquecendo a questão da obsessão. Eu sou o indivíduo, e aqui neste indivíduo, se é o indivíduo, é porque ele pensa. Encarnou um espírito. Então, tem dois num corpo só. A pergunta foi feita assim. Qual o caráter dos indivíduos, entendeu? Em que encarnam espíritos irresponsáveis e levianos. Depois ele vai trabalhando isso aqui. Aí ele diz, são indivíduos estúrdios, quer dizer, irresponsáveis, maliciosos, tá? E não raro criaturas malfazejas.
Não, ele não é um indivíduo que está recebendo outro. A própria criatura é assim. Ela encarnou em um corpo que não tem nada a ver. Por isso que eu falei do Evangelho aqui, Sede Perfeitos, capítulo 17. Que culpa tem o corpo se eu fui ali e roubei alguma coisa do mercado? Meu corpo tem alguma culpa? Nenhuma. Meu corpo tem uma culpa. Então, essa pergunta de Kardec deve ter sido feita de outra forma. Porque quando ele diz qual o caráter dos indivíduos em que encarnam os espíritos acisados e levianos, ele diz, não, ele diz, são indivíduos estúrdios, irresponsáveis e maliciosos, e não raro criaturas malfazejos. É uma coisa só. É uma coisa só. A vida física de dois corpos não ocupa o mesmo espaço. Entendeu? Então, aqui tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, porque as pessoas têm essa dificuldade de entender que é tudo uma coisa só. É um espírito que tem um corpo. Tá? E a pergunta é qual o caráter dos indivíduos? Em que encarnam. Então, nesse indivíduo vai encarnar alguém? Não. Não. Então, depois, ele vai trabalhando isso. Tá? Na questão 364, né? Ele vai começar a trabalhar isso para mostrar para as pessoas que é uma coisa só. Tá? E não é como o Kardec faz a pergunta. Então, a gente tem que estar atento a isso. Tá? Então, vamos parar aqui. Dia 17, a gente vai continuar na 363. Deixa eu ver aqui, dia 17, segunda-feira. Gente, olha, eu vou anotar aqui, mas eu não tenho certeza se da próxima segunda-feira eu vou poder dar aula, porque eu vou para o Rio no dia 15, sábado, e vou voltar na segunda, trazer até minhas netas. Então, eu não sei como é que vai ficar o andar da carruagem, então eu não tenho certeza se eu vou poder dar aula do Livro dos Espíritos. É mais fácil eu dar só da Ivone. Vamos ver como é que vai ficar a situação, tá? Teve o negócio de voltar, o horário, assim. Mas vamos refletir bem nessa questão 362, porque muitos de nós, às vezes, falamos assim, né, parecendo que é uma coisa dupla, né, e não é uma coisa dupla. Né? Pensa, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos levianos? Então, a gente não é assim que... Né? Aí eles procuram mostrar, é uma coisa só. É um espírito leviano encarnando no corpo. Então, o indivíduo é leviano, tá? Porque senão parece que o indivíduo aqui é bom e o espírito que é mal e vai, né, contaminar o outro, né? Então, a ideia aqui está equivocada. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa aí sobre essas questões que nós vimos hoje? Você está falando em espírito, muitas pessoas pensam, por exemplo, no trabalho mesmo mediúnica, que o espírito tal entrou naquele médium e estava falando. Tem vários tipos de... Tem vários tipos, né? Tem gente que diz assim, aquele espírito que vai nascer ali, aquele corpo tem um espírito, aquela pessoa tem um espírito, eu já vi essas perguntas, né? E aí a gente, não, ela é um espírito, porque as pessoas nós temos essa dificuldade de nos vermos como espírito. Até mesmo quando você, qual é a tua religião? A pessoa diz assim, eu sou espírito. A pessoa se espanta. Então, nós temos, né, essa dificuldade. Então, nós vamos encerrando aqui o estudo de hoje, né, agradecendo a Deus essa oportunidade que a gente está tendo de refletir, de ver tudo isso, essas questões tão importantes e que vão nos trazendo uma orientação melhor sobre as coisas, né, que a gente vai vivenciando. Daqui a pouco a gente está de volta, tá, para o estudo da Ivone da Mara Pereira, e a gente tem hoje um estudo muito bonito da Ivone, muito bonito mesmo, né? Realmente um momento assim, muito emocionante. Então, agradecemos a Deus, Senhor, por essa oportunidade de refletir sobre esses pontos tão importantes da doutrina, do Evangelho, né? Dessas leis e das situações em que nos colocamos. Que todos nós possamos nos fortalecermos cada vez mais,
e buscarmos a nossa melhora pessoal, que vem através desses estudos, dessas reflexões. Ser conosco sempre, Senhor, graças a Deus. Bem, daqui a pouco nós voltamos com Devassando o Invisível, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui, eu vou passar aqui para a Denise.